Candidato Gilberto Vasconcelos, do PSTU, tem como sua vice Maria Auxiliadora Castro, também do mesmo partido. Seja bem-vindo aqui à Rádio Rio Mar. Prazer recebê-lo. Prazer é meu, em nome do PSTU, quero agradecer o espaço. E é muito importante, além do mais, neste ano, com a cláusula de barreira, nós não teremos a propaganda eleitoral gratuita, o PSTU não vai ter o espaço para se apresentar. Quero desejar um bom dia também a todos os ouvintes que estão aqui acompanhando esse programa da Rádio Rio Mar e estou à disposição para responder as questões e também para dizer o que o PSTU pensa, como deve ser governado a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Trazendo um pouco agora do histórico do Gilberto Vasconcelos para você. Ele tem 53 anos, é servidor público municipal, professor de língua portuguesa, formado pela Universidade Federal do Amazonas. Iniciou a militância aos 14 anos. Na Universidade Federal do Amazonas, fez parte do Centro Acadêmico de Letras e atualmente está como presidente do Diretório Estadual do PSTU Amazonas. E aí eu já converso a entrevista com o senhor perguntando justamente sobre isso, sobre a cláusula de barreira, né? O senhor está fora da propaganda eleitoral gratuita, não tem espaço na rádio e na televisão desse período. Eu queria que o senhor comentasse se isso de fato atrapalha, deve atrapalhar a sua campanha, como é que o senhor pretende reverter, já que esse espaço que os outros partidos terão direito, o PSTU está de fora. O processo eleitoral, ele é um processo marcado pelo poder econômico. E esse poder econômico ele se faz representar também na legislação. Então, a cláusula de barreira é mais um elemento que impede que a população e a classe trabalhadora conheça todos os candidatos e, dessa maneira, impede que nós, por exemplo, que temos um discurso que é socialista, que ele seja ouvido pela classe trabalhadora. A cláusula de barreira ela é um dos elementos desse processo de falta de democracia, porque, na verdade, só vai ouvir o discurso dos mesmos políticos. Quando a legislação foi criada, ela protegeu os grandes partidos que já haviam sido construídos a partir do poder econômico com dinheiro dos grandes empresários. Então, é muito antidemocrático e isso expressa o autoritarismo dessa forma de governar e de fazer política no nosso país. Candidato, ainda sobre essa questão partidária, a cada eleição que passa, o que a gente vê no cenário é o PSTU entrando sempre para marcar território e quase nunca para vencer a eleição, para ganhar algum cargo, seja no legislativo ou no executivo. Como é que é essa relação do partido? Porque o partido hoje não tem esse espaço porque não tem representatividade pela legislação. Como é que se encara isso? Como é que você concorre a um cargo público sem ter essa representatividade e já entrando como sendo um partido que entra apenas para marcar território? Nós somos um partido revolucionário. Nós dizemos claramente que não tem como mudar de fato a vida do povo se seguir as regras do sistema. E as regras do sistema vão sempre nos impedindo. O que marca o processo eleitoral, de um modo geral, é o poder econômico, o poder financeiro, o financiamento das grandes empresas. E nós não aceitamos. O nosso partido ele é um partido da classe trabalhadora e a gente tem como objetivo governar para a classe trabalhadora. Então, por causa desse motivo, a gente não faz alianças espúrias, a gente não faz negociata, a gente não mente para a classe trabalhadora. O nosso objetivo é dizer claramente para a classe trabalhadora que não adianta ter a ilusão nessas propostas que são apresentadas de que tudo vai se resolver como um passe de mágica se a classe trabalhadora não tomar as rédeas da situação, se ela não se organizar. Mas o processo eleitoral é feito de tal maneira que leva à ilusão de que se votar num candidato e depois dar uma carta branca para ele, que na verdade o voto se torna uma carta branca, e que ele vai resolver e não resolve, porque depois passa 4 anos, faz o que bem entender, a população não tem mecanismos eficientes para fazer valer a sua vontade. Os candidatos se elegem dizendo que vão fazer uma coisa, depois fazem outra completamente diferente, e eles não estão submissos à vontade do povo, porque a legislação ela vai colocar o candidato sob o regimento da própria casa que ele faz parte, que se autoprotegem. Então a gente vê no Congresso Nacional
um bando de políticos picaretas, bandidos, condenados, que estão ali legislando, fazendo lei contra a classe trabalhadora e um protegendo o outro. Isso acontece em todas as casas legislativas. Talvez, em toda regra tem exceção, tenha um lugar ou outro que isso aconteça, mas a regra é essa. E nós não fazemos parte disso. Então o PSTU tem esse diferencial por conta disso. Gilberto, eu até louvo esse heroísmo, na verdade, enfrentar vários partidos grandes, né? E o PSTU com estrutura pequena, mas com ideal, com um projeto de poder também, com certeza. Que estratégia o PSTU ele tem para encarar esse desafio? Quais são os meios que você tem para levar para a população, para conhecer a proposta que vocês têm para um modelo onde a participação do trabalhador terá voz altiva, né? Que eu acho que é a luta que vocês fazem, que é exatamente isso, é mudar esse sistema onde o poder econômico prevalece sobre os demais. Que estratégia vocês têm para levar essas ideias? Caso você chegue na prefeitura, como é que você faria para transformar esse modo de administrar, um novo modo de administrar para os munícipes de Manaus? Nós acreditamos na mobilização da nossa classe, da minha classe trabalhadora. Quando a classe trabalhadora não se mobiliza, ela acaba permitindo que outros governem por ela. Então nós temos o projeto de governar por meio dos conselhos populares, que é um projeto baseado no que aconteceu, por exemplo, na Rússia, antes da Revolução, que deu início ao processo revolucionário, onde a classe trabalhadora daquele país se organizava em conselhos e decidia sobre tudo. Nós queremos implementar porque foi o que se mostrou mais eficiente até hoje. Nenhum outro mecanismo se mostrou tão eficiente quanto aquele em que a própria classe organizada ela é capaz de identificar os problemas e de propor soluções e resolver. Porque tudo que existe, as construções, os objetos modernos, a tecnologia, tudo passa pela mão da classe trabalhadora. É a classe trabalhadora, nas suas diversas especializações, que constrói e que organiza tudo. Então nós acreditamos nisso. Nosso projeto de governo é um projeto onde o poder estará na mão da classe trabalhadora. Eu, sendo eleito, eu serei apenas um representante. Eu estarei submisso à vontade dos conselhos populares, aquele que for definido. Então nós não queremos governar dando poder ao pequeno grupo seleto que esteja na Câmara de Vereadores ou em qualquer outro lugar. Nós queremos governar com a classe trabalhadora organizada, nas fábricas, nos bairros, nas empresas, nas escolas, nos postos de saúde, nos hospitais. E isso é possível fazer. Agora, é preciso ter uma forma de organização que seja reconhecida e que tenha poder deliberativo. As pessoas não querem mais apenas e não podem mais se contentar apenas em serem ouvidas. Elas têm que participar, têm que ter decisão nas suas mãos. Então isso é possível fazer com poder deliberativo e não apenas consultivo. Caso o senhor seja eleito, essa forma de governar do PSTU, atualmente, com a nossa legislação, com toda a estruturação, seria possível? Em muitos aspectos vai se chocar com a legislação atual, porque, como eu falei antes, toda a legislação ela é feita para continuar esse estado de coisas, esse sistema, o domínio da classe econômica, do poder econômico sobre o trabalhador, para continuar, na verdade, roubando, porque a classe trabalhadora produz muito. Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo do distrito industrial, o índice de produtividade do distrito industrial ele é equivalente aos mais altos índices do mundo. Tem um índice que mede, não vou falar palavras técnicas aqui, mas é o seguinte: a nossa classe trabalhadora recebe hoje um salário que é equiparado à metade de um salário chinês. Antigamente, a gente denunciava. Estão querendo transformar o Brasil numa China, onde o trabalhador vai receber um salário chinês. Hoje, é o contrário. Nós queremos pelo menos receber o salário chinês, que já está quase o dobro do salário que um operário recebe no distrito. Isso é um roubo. E a nossa classe não tem onde morar, não tem casa decente, não tem ruas decentes, não tem atendimento médico decente, vive numa cidade, num estado e num país que para todos os lados a gente só se vê a corrupção, desmando, abuso, falta de respeito, assassinato da população pobre.
e que não tem nem como se defender. Então, tudo isso não vai mudar nesse sistema, só vai mudar se a própria classe se organizar. E o que o PSTU está dizendo nessas eleições é o seguinte: não se iluda. Entendeu? Primeiro, não se iluda que eu vou eleger. Cada voto que vier para o PSTU é um voto nesse projeto. E a gente quer esse voto. Mas não vai ser dessa maneira que vai ser eleito, porque o poder econômico ele funciona estruturalmente em todos os poros do poder. E o PSTU não está nem queremos estar nesses lugares. Nós queremos estar em todos os lugares da nossa classe. Nas greves, como nós participamos sempre, na luta, como nós estamos fazendo hoje, contra a privatização de Urucu, que traz um prejuízo imenso para toda a Amazônia, inclusive para a arrecadação do Estado. O Sindicato dos Petroleiros dizem que a privatização vai impactar nos 20%, que é mais ou menos o que representa na arrecadação do Estado do Amazonas, com esse polo de Urucu, vai impactar negativamente. Então, são nessas lutas que nós queremos estar. E nesse momento eleitoral nós queremos também, porque a classe trabalhadora ela precisa ter voz, e nós queremos ser essa voz. O senhor falou a respeito dessa questão salarial, questão de valorização. Acredito que em âmbito municipal não seja possível modificar isso, né? Como o senhor sabe, a legislação ela é a nível federal, né? Mas no seu plano de governo, sobre essa questão da moradia que você falou, hoje os trabalhadores, além de não terem o salário adequado, não têm a moradia, e aí a moradia está na alçada da Prefeitura de Manaus. O seu plano de governo fala de combate à especulação imobiliária e urbanização das ocupações. Para isso, o senhor fala em aumentar impostos aos terrenos voltados para a especulação imobiliária. Fala em legalizar ocupações. Também imposto fortemente progressivo para as grandes propriedades. Expropriação sem indenização de terrenos, prédios e casas abandonadas. Como que seria isso? Essa, na verdade, é apenas uma forma de denunciar, porque a coisa é mais profunda. As terras, por exemplo, Monte Oreb, onde o governo desalojou milhares de famílias, são todas griladas. Uma pequena exceção de uma porção de terra que é da Secretaria Estadual de Terra. As outras são griladas. Manaus, quase toda ela foi construída sob terra grilada, roubo de terra da classe trabalhadora. Então, como é que a população não tem um direito onde morar? São pessoas que a gente chama de desterradas. Vivem, nascem aqui, mas não têm direito a morar, porque não tem terra, não tem salário, não tem emprego. Então, para começar, a própria Prefeitura de Manaus tem cerca de 60 imóveis que não são utilizados e não transforma sequer em abrigos para a população de rua, que nós temos uma imensidão de pessoas morando na rua, vivendo à míngua. Nós temos uma quantidade de terras e de imóveis construídos, inclusive, que estão aí apenas para especulação imobiliária. Nós temos, vou dar um outro exemplo. Quando foi criada a Zona Franca de Manaus, cada empresa que veio para cá ganhou um terreno para fazer um projeto agrícola. As empresas não fizeram e esses terrenos estão todos para especulação imobiliária, para serem vendidos para a construção de condomínios. E, claro, a classe trabalhadora não vai poder comprar porque uma parte muito pequena dela vai ter condição de comprar. Então, nós queremos que esse patrimônio ele seja colocado à disposição do bem-estar da classe trabalhadora e da população em geral. O imposto fortemente progressivo. Vamos pegar o IPTU. As empresas do distrito, elas recebem terreno todo beneficiado e o conjunto das empresas todinhas paga por ano 36 milhões de IPTU. Muito menos que a população. Se for ver proporcionalmente, eu pago muito mais imposto, qualquer trabalhador que você... nós pagamos muito mais IPTU do que as empresas. A gente vê o contraste, que é de um lado uma empresa moderna, de primeiro mundo, como se costumava falar antigamente, e do lado dessa empresa, desse parque industrial moderno, favelas, marginalidade, sem estrutura, sem posto de saúde. Então, isso não é normal. Nós não podemos nos acostumar que isso seja normal. Toda essa riqueza é produzida por quem está aqui. As empresas estão aqui porque aqui dá muito lucro. Então, nós queremos que fique alguma coisa. Entendeu? Então, nós temos que taxar. E a gente vê também a questão das grandes fortunas. Agora, durante a pandemia, todas as grandes fortunas cresceram, ganharam dinheiro com a miséria do povo. E desemprego aumenta,
Agora, a Sônia disse que vai sair ano que vem daqui, vai deixar quase 2.000 famílias sem trabalho. Qual é a política do governo? Um líder, um prefeito que seja líder da população, ele não pode achar que isso é normal, porque a legislação diz que não é alçada dele cuidar da legislação trabalhista. Ele tem que reivindicar, ele tem que organizar o povo e dizer, tem saída. Tem saída. E a saída é o povo organizado lutar para conseguir aquilo que é necessário para poder ter vida digna. Então, é isso que nós defendemos. Entendeu? Parece um absurdo, porque a população já paga muito imposto, mas nós não queremos cobrar imposto da classe trabalhadora. Nós queremos cobrar imposto de quem não paga, de quem só ganha dinheiro e não deixa nada no lugar. Essa é a proposta do PSTU. Só complementando aqui as informações acerca da moradia, o IBGE fala de quase 1,5 milhão de pessoas que não têm moradia adequada no estado do Amazonas, sendo cerca de 200 mil famílias aqui na capital. Em relação às ocupações irregulares, o IBGE também diz que Manaus é a 4ª capital do país com mais domicílios em ocupação irregulares. E aí a gente está falando de quase 348 mil domicílios. Isso representa mais de 53% do total de 650 mil domicílios existentes só na cidade de Manaus. Só para a gente complementar as informações do candidato Gilberto Vasconcelos aos nossos ouvintes. José. Percebe-se realmente que é um grande problema. Agora, Gilberto, eu vi dentro da sua proposta de governo, uma delas chama-se garantir assistência aos desempregados. Passe livre aos desempregados no transporte público, isenção do IPTU e todas as taxas municipais, isenção total de imposto aos pequenos negócios, né, e crédito. E garantir o fornecimento de luz, água às famílias desempregadas. É uma proposta muito boa, sedutora, mas como fazer isso diante de recursos limitados? Como criar dentro do orçamento municipal um atendimento a essas situações? Por exemplo, a luz é uma coisa que é gerada pelo governo federal e eu acredito que o município não tem muito poder aí. Ele pode ter interferência no saneamento, na água, mas essa isenção representa um custo muito alto, eu acredito, para o município, né? Como tornar possível realizar tanta coisa com isenção se você não tiver um impacto, né, no orçamento, sem saber qual seria o impacto no orçamento do município? Como seria possível? Bom, você acaba me lembrando de uma coisa que eu já devia ter falado aqui. Nada do que eu estou falando vai ser possível, primeiro, com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é inimigo da classe trabalhadora. Esse governo ele tem agido de maneira muito irresponsável, até posso dizer que genocida em relação à pandemia. Tinha o auxílio emergencial de R$600, mas ele queria no início, o governo Bolsonaro queria que fosse R$200, lá no Congresso foi alterado para 600 e agora baixou para 300 e acaba em dezembro. Quando for janeiro, cerca de 34 milhões de pessoas vão deixar de receber. Mas o desemprego só aumentou. Então esse governo, não é possível fazer nada se não tirar esse governo. Mas aí não é suficiente tirar o governo. Tem que tirar o governo do Bolsonaro, que ele é o representante desse momento, de todo esse caos. Mas é preciso enfrentar, no conjunto, os problemas que são do país. Esses problemas que foram citados aqui agora não são exclusivos de Manaus. São problemas de Manaus, de Belém, do Rio de Janeiro, de São Paulo, das grandes capitais. Por quê? Funciona de forma coordenada em nível nacional. Então é preciso que a gente aqui em Manaus, a gente diga que não aceita, que é preciso tirar esse governo, que é preciso enfrentar o interesse do grande capital que está instalado desde cima, que faz com que as empresas, inclusive, paguem também um valor menor de energia do que as famílias. Aqui em Manaus, em qualquer lugar do país, a tarifa é diferenciada para as empresas, grandes empresas, certo? E o pequeno negócio, o pequeno comerciante, que tem ele 5, 10, até 20 trabalhadores, ele tem que arcar com tudo, ele tem que se virar. O governo deixou ele à míngua, tem que se virar fazendo milagres para poder conseguir manter o seu negócio, os seus trabalhadores. O grande empresariado tem isenção, tem incentivo, tem tudo. Então, nós queremos inverter tudo isso. Até porque, se nós não fizermos isso, não tem como resolver nenhum dos problemas. Então, há nessa nossa proposta um enfrentamento direto
contra todo esse ordenamento jurídico, todo esse conjunto de organização legal que existe na classe trabalhadora sem mudar. Não tem. É por isso que a gente diz que os políticos vêm enganar o povo nesse momento, dizer que vai ter solução, que não diz como vai resolver. Não, a nossa solução, ela não pode, ninguém pode pensar que a solução de Manaus se dá aqui em Manaus. Até mesmo a decisão das empresas que são instaladas aqui e que saem daqui não se dão em Manaus. Manaus não tem, como cidade, não tem grande poder de decisão nesse aspecto. O que nós temos, sim, poder de decisão é sobre a atitude da nossa classe trabalhadora, de como vai encarar, daquilo que a gente pode aceitar e aquilo que não pode aceitar. A nossa organização, ela pode fazer a diferença. Agora, acreditar, por exemplo, que um deputado federal, 2 deputados federais que vão ali fazer um projeto, não vai passar. O grosso do Congresso Nacional e do sistema é feito para permanecer tudo como está. Então, eu quero responder também sobre a questão da isenção das tarifas de ônibus de transporte. Nós poderíamos ter transporte a custo zero para todo mundo. Sabe por quê? A classe trabalhadora, ela usa, o meio de transporte é utilizado para a classe trabalhadora se locomover, para ir para o trabalho e para voltar. Os empresários podem pagar todo esse custo do transporte, sai muito mais econômico. A pessoa tem um transporte decente, um transporte público decente, para todo mundo poder se locomover por esses meios, do que cada um encher o tanque de gasolina a quase R$5, pagar manutenção, pagar carro, entendeu? E é possível, entendeu? Então, o próprio empresariado, ele pode bancar o custo do transporte público, inclusive para os estudantes, porque o estudante estuda para quê? Para se preparar para trabalhar, para ser explorado em grande medida. Claro que para viver, para ter uma vida decente, mas também para produzir riqueza e vai trabalhar nas empresas. Então, tem que pensar numa outra lógica. A lógica de hoje é o seguinte: desonera tudo para o grande empresariado e joga na classe trabalhadora o preço de tudo. Agora, com a política do governo federal de reforma administrativa, sofre, por um lado, a população, que vai ter menos serviços, pior qualidade, vai ter mais transferência de recurso público para a iniciativa privada, e o próprio funcionalismo público, que atende porque a população, vai sofrer porque vai ter uma série de perseguições além do que já tem. Porque hoje o funcionalismo ainda tem uma certa liberdade pela garantia de ser estatutário, né? Agora, com essas mudanças, vai simplesmente facilitar a ingerência, e o funcionalismo, grande parte dele, vai servir de cabo eleitoral, porque vai ser indicação política. Não se engane, vai voltar ao período anterior. Então, é um conjunto de coisas interligadas, e a gente diz à classe trabalhadora: não acredite que vai ter solução com essas propostas milagrosas. Bote o novo, agora eleja alguém diferente. Gente, se não se organizar e não tomar o poder nas suas mãos para dizer o que vai acontecer, vai permanecer como está. Agora, candidato, só o senhor falou em relação a propostas milagrosas. Como é que o ouvinte que nos escuta nesse momento pode também pensar que as propostas que o senhor está colocando aqui não são propostas milagrosas, são propostas reais que podem ser realizadas? E aí o senhor falou em relação ao transporte gratuito. Hoje a gente sabe, Bruno, se você relembrar o valor que a prefeitura dá de subsídio às empresas, por exemplo, do transporte coletivo de Manaus, a gente já sabe que isso existe. Há uma grande discussão a respeito desse tema. A própria prefeitura de Manaus precisou fazer uma intervenção financeira no transporte. Essa questão é uma questão muito séria para a cidade de Manaus, né? Como é que o senhor pensa isso de uma maneira mais real dentro das dificuldades que se tem hoje? A gente está falando de um orçamento, uma previsão orçamentária para 2021 de 5 bilhões e 600 milhões de reais. Como isso também não seria uma proposta milagrosa, mas seria algo real, possível, que o Gilberto Vasconcelos poderia trazer para a cidade de Manaus, para os moradores daqui? Primeiro, é preciso fazer um diagnóstico. Para chegar ao ponto da prefeitura intervir no transporte, já está provado que a iniciativa privada não foi capaz de produzir o resultado que dizia que ia produzir, que era transporte decente para a população. Isso já está provado. Foi preciso a prefeitura intervir, mas interviu para salvar os empresários e não para salvar ou para melhorar o sistema de transporte para a população. Então nós queremos,
e nós dizemos que para fazer de maneira concreta é preciso que tenha uma empresa pública, 100% estatal, onde a planilha possa ser conhecida por todos. Não pode ser nesse modelo de administração, tem que ser um modelo onde os conselhos populares ligados ao transporte, eles têm um controle sobre tudo, transparência 100%, para que o transporte público ele funcione com o custo da sua manutenção e reprodução e um percentual para melhoria. É preciso ter um plano de melhoria, porque não dá para ficar como está. Agora, quem vai pagar? É o trabalhador ou o grande empresariado? Nós defendemos que seja o grande empresariado, que tenha que ter uma forma específica para isso. Os detalhes desses projetos, eles só vão ser possíveis na medida que a gente for fazendo. E aí a classe trabalhadora tem que ter o poder de fazer as análises, consultar os especialistas, porque a grande massa da população ela é alijada do conhecimento de como funciona a máquina pública, das possibilidades que tem. Então é preciso que os especialistas estejam a serviço da população também. E eu sei que tem uma grande quantidade, não sei se não dá para dizer que todos, mas a grande quantidade dos técnicos, dos especialistas, eles querem propor soluções para que os problemas sumam e as soluções apareçam. E a classe trabalhadora vai se beneficiar disso, a população. É nisso que nós apostamos. O senhor falou agora há pouco, inclusive na pergunta do Altamir, ele falou sobre a isenção da tarifa, isenção de IPTU, isenção de taxas municipais. Aí o senhor fala da prefeitura financiar, na verdade, o poder público, né, financiar esse transporte público, essa isenção e ajudar o desempregado e dar crédito, né? Como é que você consegue dar isenção e, ao mesmo tempo, oferecer crédito num orçamento que vai ser 500 milhões de reais menor? Nessa forma de governar que está estruturada, não tem como. É preciso inverter. Eu falei ainda agora da questão das empresas, as grandes empresas que não pagam o que deveriam pagar de impostos. Inclusive impostos municipais, entendeu? Então nós queremos inverter. Como é que um desempregado vai pagar IPTU? Como é que o desempregado vai pagar água, vai pagar luz? Na prática não paga, ele é criminalizado. De vez em quando, não sei se vocês têm um contato muito próximo com os bairros mais distantes, eu tenho. De vez em quando você vê chegar um carro lá e corta. O cara vai embora, a pessoa não vai ficar sem energia, vai lá e liga de novo. É assim que funciona. Isso aí é uma hipocrisia, entendeu? É uma hipocrisia que o governo faz, na verdade, para criminalizar a minha classe. Eu sou do bairro, entendeu? É essa a realidade. Então, para que essas coisas se organizem, é preciso mudar, inclusive, a forma de arrecadação. Esse orçamento da prefeitura ele não cabe para as coisas que a prefeitura quer fazer dentro do esquema que está pronto. Nós temos que mudar tudo isso. Entendeu? Essa é a forma. Não é possível mudar sem fazer uma revolução, uma mudança geral, completa. Por isso nós dizemos, nós somos um partido revolucionário e socialista. É para socializar não a miséria, nós queremos socializar a riqueza. O que se tem propagandeado, na verdade, é a socialização da miséria no grosso da classe trabalhadora, e o Estado. Ele serve para proteger os ricos e cada vez mais protege os ricos de tal maneira que você não vê, por exemplo, em todos os escândalos de corrupção que existem, você não vê um banco sendo denunciado. Como que isso é possível? Esse dinheiro todo não passa pelos bancos? Você não vê a Receita Federal sendo alvo de investigação se as falcatruas que estão acontecendo, falando da Receita Federal, mas tem a Receita Estadual, as receitas dos municípios, por onde passa o grosso da arrecadação, todos esses lugares. Você não vê investigação séria sobre isso. Sabe por quê? Não há interesse. Se for chegar lá, vai encontrar os corruptos e vai encontrar os corruptores. E isso aí, eles querem que fique escondido por baixo do tapete, para a população nunca ver. Então, muitos dos espetáculos que se mostram para a sociedade são apenas cortina de fumaça. Toda essa sociedade capitalista é estruturada sobre uma grande podridão de corrupção, de hipocrisia. E nós do PSTU nós denunciamos isso, não tem como dizer outra coisa, gente, porque não tem como mudar. Não tem como mudar a vida da população se isso não for jogado abaixo. Entendeu? É isso que a gente precisa dizer e que a população precisa entender. Sobre esses números que a Chacilene me pediu dos ônibus, né, a prefeitura, durante 6 meses de intervenção no transporte público, ela colocou 62 milhões de reais na mão dos empresários. Pegou 62 milhões de reais do cidadão
e colocou nas mãos dos empresários 62 milhões de reais em 6 meses. A gente vai trazer a participação agora, antes de passar a palavra para o José Altami, que é vice-presidente do Conselho Regional de Economia, para fazer a sua pergunta também. Só a participação dos nossos ouvintes. O José Queiroz Rebouças, que está acompanhando pelo Facebook, diz o seguinte: o que os professores do município de Manaus podem esperar do seu governo, já que você é dessa categoria? O Inácio Guedes, que é presidente do CRA, inclusive membro do comitê. Obrigada pela audiência aí nas nossas redes sociais. Inácio, bom dia para você. Ele fala: colocar a classe trabalhadora no poder. Esse modelo não deu certo no governo federal. Como você acha que isso pode ocorrer na cidade de Manaus? E o Antônio Oliveira, também nos acompanha por meio do Facebook, nas nossas redes sociais, falou que entre os 100 maiores devedores da prefeitura estão os empresários do transporte. Esses empresários ainda emprestam dinheiro da própria prefeitura para pagar os seus trabalhadores, como o Bruno falou, agora há pouco o valor do subsídio. O que fazer com o transporte coletivo? Acho que você já falou um pouquinho dessa resposta, mas a gente traz aqui também só a participação dos nossos ouvintes e a gente continua pedindo para você compartilhar esse vídeo, deixar o seu comentário, a sua pergunta, interaja aqui conosco. Ok. Como a gente pode ver, a população interagindo, né? A eleição é municipal e eu vejo o Gilberto trazendo assim um pouco do projeto político do PSTU em nível federal, na verdade. Então, a cidade de Manaus, ela tem N problemas, né? E eu gostaria, assim, Gilberto, que você focasse exatamente nisso, nos problemas da cidade de Manaus, no dia a dia. Choveu ontem, alagou as ruas, desabou o barranco, derrubou casas. Eu queria que você focasse um pouco nos problemas da cidade de Manaus. Solução para o dia a dia de quem vive e mora na cidade de Manaus. Na verdade, aqui a gente representa praticamente 50% do estado do Amazonas, ou seja, é uma cidade-estado com todos os problemas, né? Eu queria assim, que você abordasse para a gente como assim a classe dos trabalhadores, dos profissionais, dos professores, dos servidores de saúde, esses servidores públicos municipais que precisam também de ser valorizados, né, pela prefeitura e trazendo serviço de qualidade para a população. O que o PSTU teria para fazer, por exemplo, a partir do dia 2 de janeiro, né? Entrou na prefeitura, o que Manaus teria de novidade na gestão do PSTU na cidade de Manaus? Só para não perder o gancho do transporte, para a gente entrar nessa questão também, o seu projeto fala sobre, no médio prazo, corredores exclusivos para ônibus e a longo prazo, o metrô de superfície. Isso é possível de fazer em Manaus? Aí coloca como a possibilidade de ser avaliada essa questão do metrô de superfície, porque nós precisamos de um transporte de massa. O que nós vimos hoje é essa possibilidade, mas pode ser que existam outras que não sejam necessariamente essa. Isso aí não é uma... Isso aí são possibilidades que a gente está levantando. É preciso... Como nós queremos governar por meio de conselhos populares, a palavra final vai ser da população. Agora, em termos estruturais, é possível. Isso aí, com certeza, tá? Eu queria começar... São várias coisas. Eu queria começar dizendo o seguinte. Por que eu tenho falado muito nessa questão nacional? Porque, primeiro, a arrecadação dos impostos, 70% dela, 69% alguma coisa, são impostos federais. 24,5%, um pouco mais, são impostos estaduais. Apenas 5,7%, até 6% são impostos municipais. Então, nada tem solução apenas com recurso municipal. Tem repasses do Estado para o município, mas isso eleva um pouco, mas não é uma solução, porque a cidade, Manaus, tem que dar resposta para o problema básico de saúde, de infraestrutura, de transporte, de educação básica. É uma vergonha que a gente tem em Manaus, 23 creches para uma necessidade de mais de 100 mil estudantes, crianças. Nós precisamos ter um sistema escolar onde seja construído, já falando sobre a minha categoria, onde nós tenhamos no mesmo espaço creche, ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e no complexo, quadra poliesportiva, campo de futebol, piscina, oficinas para música, para teatro, para poder desenvolver todas as habilidades desde novo, sociabilidade e tudo mais. A nossa categoria ela precisa de muitas coisas. Primeiro, valorização profissional.
nossa categoria, como uma fundamental para a evolução, ela não tem valorização profissional. Precisa de democracia. Nós não temos eleição para gestores de escolas. Os cargos de confiança, eles estão ali para fazer a vontade da prefeitura. Nós precisamos de coisas mais importantes em relação à educação, que é projeto político-pedagógico a partir da própria comunidade. Certo? Como é que a gente pensa em resolver esses problemas? Primeiramente, o desemprego, que é o problema fundamental nesse momento. Nós queremos instituir um plano de obras públicas. Entendeu? E esse plano de obras públicas, ele vai ter que dar respostas, por exemplo, à construção de quase 200 escolas só para falar daquelas que funcionam hoje com prédios alugados. Se for numa estrutura dessa que eu falei, vai mudar esses números, entendeu? As escolas próprias da prefeitura, a grande maioria delas, estão com necessidade, pelo menos, de reforma. Tem umas que têm que ser demolidas e construídas de novo, entendeu? Não são adequadas a uma educação que tem que associar a tecnologia. Então, nós precisamos fazer uma revolução. Na área da saúde, nós vimos que aconteceu o que está acontecendo agora diante da pandemia. O secretário de Saúde Municipal se vangloriando que consegue atingir 51% da cobertura básica. Significa que mais de 1 milhão de pessoas não está sendo atendido com atenção básica. Isso é o caos numa cidade dessa. Então precisa a ampliação dos postos de saúde. Isso gera trabalho. Nós precisamos fazer concurso público agora. De onde vai tirar o dinheiro? Sempre vem essa pergunta. Hoje, quem administra Manaus administra a miséria. Nós precisamos acabar com isso. Se aqui produz riqueza, nós temos que utilizar essa riqueza para produzir o bem-estar da população. E mais, com o índice de desemprego que existe, nós temos uma parcela importante da população que poderia estar trabalhando, produzindo riqueza, vivendo com seu próprio recurso e gerando, inclusive, impostos, que está fora do mercado de trabalho e não tem previsão de retornar ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho a cada ano reduz. O que aumenta é apenas o setor de serviço. Entendeu? Todos esses problemas eles vão ter que ser enfrentados, inclusive discutidos com a população. E a população está perguntando aqui pelo 991425676, nosso WhatsApp. A Nilma do Campos Elísio. Nilma, obrigada pela sua audiência, viu? Muito obrigada mesmo. Ela diz assim, nós precisamos de um prefeito que cuide da nossa cidade. Infraestruturas, ruas asfaltadas, calçadas, ônibus novos, é o que estamos precisando. Postos de saúde com medicamentos para as pessoas carentes. E é isso que um pouco da pergunta do José Altamir Barroso, sobre isso, candidato, as pessoas estão querendo saber na prática quais são os seus projetos para a cidade de Manaus. Por exemplo, se o senhor for eleito, qual é o seu primeiro ato, qual seria a sua prioridade para resolver, ou pelo menos para focar nos problemas que a cidade de Manaus enfrenta? Certo. A primeira coisa é um plano de obras públicas para gerar emprego. Para resolver, iniciar, porque não se resolve com um passe de mágica. Mas para iniciar a resolução dos problemas de infraestrutura da cidade, esgoto, construção de estação de tratamento de água, para evitar que a água poluída vá poluir os igarapés. Nós vivemos numa cidade no meio da floresta, onde os esgotos todos chegam, desaguam nos igarapés, polui os igarapés, a cidade inteira e os rios. Que é o nosso maior patrimônio, talvez, junto com a floresta. Então nós precisamos de um plano de obras públicas. E vai responder ao problema da construção das escolas, de postos de saúde, de infraestrutura da cidade, de geração de emprego. Entendeu? Essa é o nosso objetivo, nosso plano emergencial. Agora, eu quero insistir nisso. Isso só é possível de ser resolvido se enfrentar toda a organização que já está pronta. Inclusive, se necessário, mudar a lei orçamentária do município. Tem que conversar de novo com os vereadores e fazer mudanças se for necessário. Nada é definitivo, porque quando é preciso mudar para retirar direito da classe trabalhadora, muda-se. Quando é necessário mudar para levar benefício à população, também tem que ter boa vontade de mudar. Entendeu? Então é essa a nossa discussão. Candidato, a gente ainda não falou tanto de saúde, eu gostaria de usar esse tempo para falar de saúde. A gente tem 5 minutinhos para encerrar a entrevista. No seu programa de governo, o senhor defende que a saúde privada seja extinta, né? Por que o senhor defende esse ponto de vista?
E como que se implanta 100% do SUS aqui? Pois é. Durante a pandemia, agora, eu entrei com ação civil pública para que o governo do Estado, a Justiça determinasse ao governo a requisição de todos os bens e serviços de saúde para colocar à disposição do combate à pandemia. Por quê? Nós tínhamos uma população morrendo em casa, porque não tinha atendimento, morrendo na porta do hospital, e nós tínhamos vagas ociosas nos hospitais privados, mas tinha que ter 50 mil, 100 mil, para poder receber o tratamento. Como é que uma pessoa desempregada vai pagar? Vai morrer. Então nós queremos acabar com isso. Entendeu? Nós queremos que a população toda seja atendida. Saúde não pode ser uma mercadoria, não pode servir para ganhar dinheiro, como está acontecendo agora. Então essa é a nossa concepção. Então nós queremos fortalecer, por exemplo, no que compete à prefeitura, que acabe as terceirizações, sejam trabalhadores efetivos da própria estrutura da prefeitura, ou seja, tem que ter concurso público, tem que regulamentar. Se um terceirizado ele serve para atender e receber metade, às vezes até menos da metade, e passar 3 meses com salário atrasado, esse trabalhador serve para a prefeitura nessa situação, ele tem que servir como funcionário efetivo. Ele já provou que sabe trabalhar. Então, isso não se trata daquela questão pelo qual foi instituído o concurso público, de colocar cabo eleitoral. Se trata de reconhecer o trabalhador que já sabe, que já tem competência no trabalho e que pode ser efetivado. Entendeu? Agora, tem que ter também a eleição dos gestores dos postos de saúde, de todas as unidades de saúde, que é para a comunidade poder participar. Tem que ser uma eleição onde participe os trabalhadores e a comunidade usuária do serviço, para poder ter um controle sobre as coisas que acontecem na saúde. E aí nós dizemos que essa forma de organização são os conselhos populares. É assim que a gente pensa. A gente quer agradecer a participação de todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais, a Francinete Cavalcante, o Antônio Oliveira, o Wilson Reis, do Sindicato dos Jornalistas, que ontem esteve aqui conosco, a Juliana Frota, a Ericarla Reis, José Queiroz, o Inácio Guedes, o Nailson Seixas, Orizete Reis, Valquíria Pereira, Anderson Lira, Maristela Tavares, Raida Silva, Nath Leão, Cássius Clay, também já passou aqui pelos estúdios, a Juliana Frota, Isabel Ramalho, Neidiane Marques, Iracema Brasília e tantos outros que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Muito obrigada pela audiência. Candidato, aqui no YouTube também, só para registrar, o Cássius Clay Faria, também a Ariane Balheiro, a Antônia Valente, que fala tá na hora de mudar, o povo é sempre massacrado. Também no YouTube o pessoal interagindo conosco. Obrigado a todos. E a gente tem um minutinho, candidato, para o senhor encerrar suas considerações finais. A gente conversou hoje com Gilberto Vasconcelos, do PSTU, que tem como sua vice a Maria Auxiliadora Castro. A gente já agradece desde já. Um minutinho para suas considerações finais aos nossos ouvintes. Eu quero aproveitar esse minuto para dizer primeiro que a companheira, que é a Maria Auxiliadora, candidata a vice, é uma companheira lutadora do movimento popular, luta por moradia nessa cidade há muito tempo. E nós temos um orgulho muito grande de tê-la como nossa vice. É uma companheira de luta. E dizer também, o que eu falei aqui é um projeto, é parte de um projeto socialista. Nós queremos que a classe trabalhadora, a juventude, venha construir o PSTU, nos ajudar a construir esse projeto. Esse projeto ele não é meu, não é um projeto pessoal, não estou querendo nada para mim, mas é um projeto para a classe trabalhadora. Então nós queremos o apoio da classe trabalhadora, da juventude nesse projeto. Queremos que vote no 16, o voto é importante porque significa um apoio nesse projeto. Tá? E queremos também convidar a conhecer as nossas mídias sociais. O nosso endereço é @AmazonasPSTU. Então nós queremos agradecer também muito esse espaço, é um espaço de divulgação das nossas ideias. E é isso. Muito obrigado. Quero agradecer também ao vice-presidente do Conselho Regional de Economia,